Olá, olá, olá! Fique muito à vontade, seja bem-vinda. Estamos começando o 21º episódio do Jeito que a Vida Vem. Esse podcast que simula como se a gente tivesse acabado de chegar na casa de um amigo, que a gente já entra pela porta da cozinha enquanto algo muito gostoso está sendo preparado. E aí, nesse meio tempo, a gente vai conversando como é que a vida veio para você, como é que a vida chegou para você essa semana, enquanto eu te conto como é que a vida veio para mim durante esses últimos dias. Fique à vontade e vamos para mais um? Esse 21º episódio me veio porque tinha um assunto que estava pendente ali na minha lista de anotações do Ilhados com a Sogra. Vocês têm noção? Ilhados com a Sogra na segunda temporada, que eu sei lá quanto tempo tem que eu assisti, nem sei mais. Mas uma família em específico, assim, várias famílias ali em seus comportamentos disfuncionais para serem resolvidos durante o programa, mas teve uma família, um núcleo ali em específico que me chamou a atenção, que foi sobre a Jéssica, que era a família Damasceno, né? Jéssica, Mateus e Rose. Não sei se vocês lembram deles, né? Mas o Ilhados com a Sogra, que era representado pela aquela cor azul. Essa era a família Damasceno. Para quem não assistiu, só para fazer uma breve introdução, Ilhados com a Sogra é quando eles reúnem as famílias que têm genros e noras e sogra com algum problema. E aí eles separam a família, deixando os filhos ou as filhas em um bunker, um local à parte, enquanto genro e nora e sogra, né, nesse contexto aí, vão lidando com as diferenças que eles têm, só que agora tentando resolver essa diferença e a disputa de um prêmio, que, se eu não me engano, né, o último foi 400 mil. Se eu errei o valor, deixa aqui no comentário também, por favor. Que eles têm disputando para ganhar esse prêmio. Só que esse prêmio ele é decidido pela sogra, né? Na primeira temporada o prêmio era da sogra, na segunda temporada eles puderam decidir como era que a sogra ia fazer na divisão desse prêmio. Mas o funcionamento é esse. E aí, essa família, que era a família Damasceno, Rose tinha uma boa relação com a Jéssica, lidava com a Jéssica, tratava a Jéssica como se fosse uma própria filha, que era assim que ela mencionava no programa. Só que ela se sentiu muito traída durante o envolvimento, durante a relação deles no programa, especialmente pelo filho Mateus, porque Mateus decidiu, junto com a Jéssica, que é a sua esposa, não ter filhos. Para não terem filhos, Mateus se submeteu a uma vasectomia e somente depois de um tempo que ele contou à mãe. E a mãe se sentiu duplamente traída pelo filho Mateus e pela Jéssica e não soube lidar com a frustração do sonho dela de ser avó. E aí, eu tenho uma coisa para contar para você, Rose. Imagina só se esse vídeo estivesse chegando até você, ou até com alguém que esteja aqui me ouvindo e me vendo nesse momento, que é para trazer um ponto para essa realidade que é o seguinte: não dá para você sonhar com alguma coisa. Esse sonho não pode ser seu se não for você mesma que possa realizar. Se esse sonho para ser realizado não depende exclusivamente de você. Porque se não for assim, esse sonho não pode ser seu. O sonho de ser avó não deveria ser sonhado por você. Porque para você realizar esse sonho de ser avó, você vai precisar de que uma outra pessoa queira realizar o seu sonho e pode ser que essa pessoa não sonhe com isso. No seu caso especificamente, Rose, no caso de Rose especificamente, ela precisava que o filho Mateus quisesse ser pai, que a Jéssica, a esposa do Mateus, quisesse ser mãe, e aí sim ela poderia ser avó. Então, como é que você coloca uma carga dessa nas costas de outras pessoas para você realizar o seu sonho, sendo que isso custe o pesadelo de uma outra pessoa? E eu não estou falando que ter filho seja um pesadelo, mas de que alguma dessas decisões pode afetar a vida da outra pessoa que ela não tem esse sonho. E aí é quando você de fato pode se apropriar do que é o seu sonho. Então vamos pensar assim, será, Rose, que o seu sonho era conviver com uma criança agora estando mais velha? Era conviver durante algum tempo com uma criança agora que você já tem mais idade, né? Meu pai já me corrigiu disso, às vezes eu fico chamando as pessoas de mais velha e ele falou que não era de bom tom. Então, para refazer, né? Será que não seria de bom tom agora que você tem mais idade? Ficou melhor, né? Se meu pai estiver me vendo, ele já vai ver. Vai ficar melhor
por você que tem mais idade agora, conviver com mais crianças. Será que é isso que você queria? Ao invés de ser avó, pode ser realizado em conviver com mais criança. Que eu não estou falando de que você vai substituir o sonho, mas adequar a sua realidade naquilo que é possível ser sonhado por você. E pegando como esse mote aqui, né, como esse princípio de será que você sabe qual é o seu sonho e o sonho que pode ser realizado por você, sem que você precise de um atravessamento, de uma mudança tão significativa assim da vida de uma outra pessoa, e você precisa de uma tomada de decisão que inclui a mudança de vida de outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Porque é muito difícil, é muito pesado você ficar torcendo pela mudança da vida de alguém para você poder se realizar. Você ficar torcendo por uma mudança em uma outra pessoa para você ficar mais feliz. Para que você, de fato, consiga ficar mais satisfeito ou mais satisfeita somente porque uma outra pessoa mudou algo na vida dela, mudou um jeito dela de ver, de pensar, mudou a maneira dela de se comportar, e somente aí você ficar feliz, porque é muito difícil e vai exigir muito do seu tempo, da sua paciência e da sua disponibilidade ficar aguardando que essa mudança aconteça, enquanto essa mudança vai precisar partir do desejo da outra pessoa de mudar. E aí, como você já sabe, que eu sou psicólogo, e aí eu preciso me apresentar de novo, né? Porque eu até esqueço de falar isso, né? Eu sou psicólogo, eu sou terapeuta individual de casal com público, com foco no público LGBTQIAPN+, e essa é uma camada de que atravessa muito da nossa população, que é a expectativa de ficar realizando os sonhos das outras pessoas. E muitas vezes uma intensa dificuldade de frustrar, de não realizar esse sonho das outras pessoas. Por exemplo, existem pessoas de que os pais que sonharam em ter netos de uma maneira natural e aí descobre que os filhos, seja um filho LGBT, seja uma pessoa trans, seja uma filha lésbica, um filho gay, e que talvez essas pessoas nem queiram realizar esse sonho de serem pais, por exemplo, ou que não tenham condições, porque o processo em si da adoção é burocrático, o processo de fertilização artificial, fertilização in vitro, né? Não é fertilização in vitro, ele é caro, e às vezes não tem essa estrutura, às vezes não tem esse desejo, e às vezes esses pais enfrentam esse luto de, mas eu não vou ser avó. E às vezes quando isso acontece, que eu tô próximo, que chega até mim, geralmente eu trago um pouco assim, mas olha, avó era uma coisa que você não poderia contar. Não deveria estar no seu universo de possibilidades, você sonhar, você desejar que você pudesse ser avó. Porque se isso estava, é importante você rever. Porque provavelmente você foi colocando muito mais cargas de realização pessoal nas costas de uma outra pessoa. Sendo que essa outra pessoa pode ser que ela não tenha os mesmos sonhos e que ela não queira ou que ela não dê conta de realizar o seu sonho. Porque pode ser que isso não seja o sonho dela. E aí a gente vai vendo inúmeras histórias, sei lá, de pessoas que fizeram determinados cursos acadêmicos, né, cursos de nível superior, para realizar o sonho de um pai, da mãe, que às vezes era aquele pai, aquela mãe que não conseguiu fazer aquele curso. A gente vê pessoas que acabam continuando, dando sequência nos negócios da família, porque não conseguem romper esse ciclo de expectativas, e às vezes isso acarreta em imenso sofrimento, né? E às vezes nem tem essa habilidade para poder dar continuidade àquele determinado projeto, aquele negócio da família, por exemplo. E aí existe também nos aspectos relacionais, dentro dos relacionamentos mesmo, quando eu vejo as pessoas que elas estão trazendo muita carga de expectativa na mudança da outra pessoa. E aí tem um ponto em específico, assim, que é sobre querer que o outro mude para ficar melhor e mais confortável para você. Existe uma linha muito tênue nisso, assim. Do que? Primeiro, como psicólogo, eu acredito na mudança das pessoas. Mas porque se eu não acreditasse na mudança das pessoas sendo psicólogo, aí teria alguma incoerência, né? Ser psicólogo é o que me faz acreditar de que as pessoas mudam. Mas o que eu também acredito, junto disso no meu trabalho, é que elas mudam quando elas querem mudar. E a mudança nem sempre é fácil, né? A mudança, ela geralmente é trabalhosa. Seja uma mudança de casa, de estrutura, de reforma, mudar de um lugar para outro. Geralmente é caro, custa tempo, custa saúde mental, custa energia.
E ainda assim você precisa atravessar o período da dúvida, do medo. Então, assim, é um processo complexo, mas as pessoas mudam. E o resumo é esse: as pessoas mudam e eu acredito na mudança das pessoas desde que elas queiram. E por um outro princípio que eu também tenho é que você pode querer muito. Você pode querer de verdade, você pode querer muito, 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 muito. Mas não dá para querer pelo outro. Isso é uma coisa que você não vai conseguir modificar, que é o desejo do outro. Desejar que a outra pessoa mude o desejo dela. Porque você só vai conseguir fazer isso com você. Desejar que a outra pessoa queira fazer uma determinada mudança na vida dela. Porque você só vai poder fazer isso com você. Então, às vezes, tem muitos casais que eles estão unidos muito mais pela promessa ou pelo desejo de mudança. Até porque existe também uma sociedade que acaba colocando no colo dessa mulher a responsabilidade de mudar o homem. Assim, vocês já devem ter conhecido alguém que chega e diz assim: eu vou conseguir fazer fulano mudar. Eu vou conseguir fazer essa pessoa mudar esse jeito dela. Eu vou conseguir fazer isso daqui acontecer. E acaba se tornando uma missão quase que própria. Que aquela mudança daquela outra pessoa aconteça sem se dar conta de que às vezes você está querendo mais do que ela. De que às vezes essa pessoa nem quer mudar tanto assim, mesmo que ela diga que quer. Porque existe uma distância, né? Eu falei alguns episódios atrás no abismo entre tomar consciência e fazer a mudança, mas também existe um abismo entre falar que quer mudar e de fato mudar. Porque a mudança ela é do campo mais prático, né? O desejo, a fala, é muito mais repetitivo, né? Muito mais simbólico. Pode ser que essa pessoa esteja muito mais acostumada a dizer que quer do que, de fato, colocar como um compromisso a mudança e ir promovendo essa questão dia após dia. Colocar isso como parte dessa rotina. E eu estava até ouvindo outras amigas falando e uma delas acabou trazendo um desejo de mudança de um comportamento do namorado que é fumante. Gente, assim, essa conversa foi uma conversa de que eu precisava ser muito franco, como sempre sou, em um aspecto, assim, de amizades mais ainda, né? Porque eu entendo que meu trabalho, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, é levar essa pessoa a uma compreensão própria. Porque se eu estiver dizendo só o que é que eu acho, qual que é a minha opinião, por mecanismos psíquicos mesmo, essa pessoa pode rejeitar a minha opinião e não levar a dar uma definição de uma compreensão própria, de um raciocínio próprio, porque isso é parte do processo terapêutico de a pessoa se apropriar do próprio desejo, da própria necessidade e entender a responsabilidade pela própria ação. Então existe essa mudança, né? Por isso que eu sou só amigo, não sou psicólogo das minhas amigas, né? E quando eu estou sendo terapeuta, eu sou terapeuta, eu não sou amigo dos meus pacientes. Acho que isso ajuda a exemplificar essa diferença, né? Do quem é psicólogo e de quem é um amigo. Mas esse momento que eu tava falando com essa amiga, na verdade não era nenhum namoro, assim. Ela tava conhecendo um cara, e esse cara é fumante, e ela tava gostando dele, ela tava envolvida, ela tava querendo continuar mais com ele, aquela coisa. E aí ela trouxe como isso assim, mas vou namorar com ele, tava pensando, eu vejo ele como namorado, mas ele fuma, e aí eu queria que ele parasse de fumar. E aí nessa hora eu precisei colocar os dois pezinhos dela assim no chão e dizer, amiga, esse papel não é seu. Essa é uma coisa que você não pode querer. E aí ela foi e me respondeu de volta, né? Mas é porque fumar prejudica a saúde dele, porque fumar é um problema, porque eu tô do vício, porque está prejudicando ele, é um gasto financeiro. E aí eu entendi que ela estava quase sendo seduzida pela ideia de ser a heroína que vai conseguir transformar a outra pessoa. E eu disse, amiga, mas isso tudo ele já sabe. Eu não sei se as pessoas se fumam hoje em dia, elas têm dúvida, assim. Elas chegam assim, será que fumar faz mal? Ou será que fumar prejudica a minha saúde? Será que eu posso adoecer por conta do cigarro? Acho que não, acho que ela já tem essa compreensão, só que trata-se de um processo, de um problema que é o vício, né? Que é a dependência química, e ela traz outras complexidades. Só que o desejo de que o suposto namorado, o crushzinho, o paquera dela, deixasse de fumar, não poderia ser um desejo dela e uma responsabilidade e uma missão dela para que ele realizasse. Porque esse precisa ser um desejo dele. É ele que precisa querer parar de fumar para, de fato, aquilo fazer sentido na vida dele e, por consequência, ela ficaria mais confortável nessa situação. Porque muito do que estava acontecendo naquele momento do que ela estava falando era da dificuldade dela. Pelo menos algumas, né? De abrir mão de um crush em nome do próprio desejo, que é eu quero ficar com ele, mas eu não quero namorar um fumante.
e querer que ele deixe de fumar porque supostamente isso poderia virar uma dívida de gratidão, né? Graças a você eu consegui deixar de fumar e ganhei qualidade de vida e saúde. E aí eu disse assim, será que esses são os bons motivos para namorar uma pessoa? É namorar querendo que aquela pessoa mude? Porque se ele cede nesse primeiro momento do cigarro e ele vai querer fazer uma mudança em nome do amor, quando é que isso para? Porque será que eu não vou querer que essa outra pessoa mude? Que ela vá perdendo cada vez mais as características que fez a gente se apaixonar por ela? De que ela vai mudando, 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 e daqui a pouco a gente nem conhece mais essa pessoa e percebe que já nem se atrai mais por ela, nem já tá ali mais envolvido, porque sempre tem um desejo muito forte da mudança? E aí a gente se depara com uma outra questão no relacionamento será que eu gosto dessa pessoa sem ela precisar mudar nada? Sem que ela tenha que fazer nenhuma mudança muito significativa na vida dela? Por quê? Porque esse é o princípio da gente entender o quanto que a gente gosta de fato daquela pessoa pelo que ela é, pelo que ela representa e especialmente sobre como ela nos faz nos sentir dentro daquela relação. Como é que eu me sinto quando eu tô com essa pessoa, quando eu tô no contato com ela, quando eu tô numa relação com ela? Como é que a presença dela faz eu me sentir? Que desejos eu tenho? E por mais que eu queira que a pessoa mude, e é natural de que durante esse processo a gente queira que mudanças aconteçam, mas estamos falando de mudanças do tipo de adaptação da convivência do casal, de adequação dos planos da convivência do casal. Mas quando se parte de uma mudança, de uma estrutura muito maior, mais específica do tipo de personalidade daquela pessoa, de que ela deixe de fazer determinadas coisas, não se esqueça de que você pode simplesmente, e eu não estou falando que é fácil, mas que é simples, você pode simplesmente não ter que lidar mais com esse problema que é encerrando essa relação. Porque por mais que você ame, por mais que você se apaixone, por mais que você se envolva, se relacionar com alguém é uma decisão. Você precisa decidir querer se relacionar com essa pessoa e saber o que vem naquele combo. E o que vem naquele combo pode ser a religião daquela pessoa, pode ser o trabalho daquela pessoa, pode ser a ambição daquela pessoa, pode ser a família daquela pessoa, porque tudo isso está junto no combo. Por isso que só amar, se encantar é um processo. A decisão de se relacionar precisa passar por outras camadas que eu estou com combustível, eu estou com energia, eu estou com empolgação para passar por isso, aceitando que essa pessoa é desse jeito. Eu consigo olhar para ela com essa frieza, com essa distância de dizer, olha, ela é assim e ela tem esses defeitos, ela tem essas qualidades e eu estou afim de lidar com isso daqui. Por quê? Eu falo muito durante os atendimentos com as pessoas que buscam meu trabalho enquanto profissional, que você não vai encontrar a pessoa perfeita para você, a pessoa ideal para você. Ela não existe. Porque você vai mudar isso ao longo da sua vida, né? Essa pessoa ideal, essa pessoa perfeita, ela não existe porque você também não é essa pessoa e essa parte do desejo vai estar sempre se movimentando. Mas você sempre será capaz de se relacionar e de escolher se relacionar com os defeitos de uma pessoa. E é importante que você saiba quais são os defeitos que você está disposto a lidar e quais são os defeitos que você não quer lidar do jeito nenhum. Porque se você não parou para pensar nisso antes, se você não parou para pensar nas suas necessidades, nas características que você quer ter na outra pessoa para conviver contigo, e muitas vezes o que pode estar acontecendo é que se você não sabe muito bem quais são os seus critérios para se relacionar com uma pessoa, você acaba se relacionando com ela com um critério que ela me quis. Basta essa pessoa me querer para eu me relacionar com ela e basta eu estar atraído por ela, querer estar com ela para que a gente se relacione. E isso é muito pouco. A gente pode pensar nisso que seria só uma conexão inicial, uma conexão mínima, mas os outros pontos de conexão, eles também precisam estar alinhados juntos para essa relação ser funcional, ser produtiva, ser saudável para as pessoas que estão ali envolvidas, né? Eu estou falando de amigos, de família, de religião, tudo isso existe essa complexidade para não ser ignorada. Porque quando você vai ser capaz sempre de escolher a partir dos defeitos e das qualidades da outra pessoa, para saber quais são aqueles que você quer e está disposto a lidar ou não, porque isso sempre será uma responsabilidade sua. Não vai ter uma pessoa perfeita, você também não é essa pessoa perfeita, mas se você sabe quais são os seus pontos de melhoria, quais são os seus defeitos, quais são as coisas que você quer modificar em você,
Você vai ser capaz, inclusive, de entender quando você vai precisar tomar uma decisão que frustra aquela pessoa, sustentada no desejo que vocês têm de ficarem juntos. O quanto que nessa relação, no desejo de continuarem juntos, de tomar decisões juntos, de fazer modificações na vida do outro, inclui também deixar a outra pessoa livre para tomar decisões que possam te chatear, de passar por essa chateação, né? Como eu comentei até no outro episódio, de que o Gottman foi lá e explicou nas suas teorias, nos seus estudos, de que o que garante muitas vezes a longevidade do casal é a habilidade que eles têm de resolver conflitos, e não só a atração, o desejo, o interesse. E isso é um ponto que você precisa conhecer e estar sempre de olhos abertos. Se você está com uma pessoa que você realmente ama, aceita, acolhe do jeitinho que ela é, mesmo de que ela tenha esses defeitos, porque se você está sempre esperando que uma pessoa mude, está sempre esperando que aquela pessoa tome aquela decisão que ela mude, será que você não está evitando tomar uma decisão que de fato vai mudar a sua vida, admitindo para você o que você de fato espera, precisa e quer, para desviar dessas ciladas de que a vida vai oferecendo? E aí, agora enquanto estou falando com vocês aqui, eu lembrei de uma situação que foi muito engraçada para mim, mas que eu respondi bem rápido. Eu entendi que eu respondi rapidamente para essa pessoa. Eu estava caminhando aqui no shopping da minha cidade, num feriado. E nesse momento que eu estava caminhando pelo shopping, eu achei que uma loja estava aberta, mas ela não estava. E aí eu só dei uma volta no shopping procurando a loja e voltei. Tava no corredor passando e sim, passou uma mulher falando assim: Ei, moço! Ei, moço! Aí eu pensei, será que é comigo que ela tá falando? Aí eu dei uma volta, assim, olhei rapidinho pra ver se eu encontrava outro homem. E aí eu percebi que não tinham, eram só mulheres. E aí eu virei, aí eu disse, deve ser pra mim. Aí eu parei e voltei, fui até o caminho dela, porque ela tava segurando uma criança de colo. E ela foi e falou assim: Eu tô aqui com um amigo e ele gostou de você, ele te achou bonito. Ele pediu pra eu vir aqui pra pegar o seu número. Nessa hora, eu olhei pra ela, sorri e disse assim: Diga a ele então que eu não tô interessado no momento, viu? Obrigado e tô indo. Aí eu fui. E por que que eu respondi desse jeito pra ela? Porque se essa pessoa que tá interessada em mim, supostamente ela é interessada em mim porque me achou bonito e aí aconteceu uma atração, e ela não foi capaz de ir até mim pra buscar o meu número, pra pegar o meu número, ela não fez esse movimento, ela terceirizou isso para uma outra pessoa que estava com a criança do colo. Essa é uma pessoa de que não combina comigo. Ela não está cumprindo os pré-requisitos de uma pessoa com quem eu quero me relacionar. Que seja uma pessoa que tenha atitude, que seja uma pessoa que vá em busca dos próprios desejos, que seja uma pessoa que tome o desejo como uma peça principal sua e você vai atrás disso. Porque isso muitas vezes se esconde nos detalhes. É um detalhe. Eu poderia ter passado meu número e ver se ia rolar química, ver se a gente ia se atrair ou não. Mas esse comportamento muito provavelmente iria se repetir em outras situações da vida e eu ainda poderia ficar com aquela sensação de mas eu queria que fulano tomasse mais atitude. Mas eu queria que fulano fosse mais ativo. Eu queria que fulano pudesse resolver mais as coisas, tomar a iniciativa das coisas. Só que desde o comecinho ele já estava demonstrando isso, ainda que sutilmente. Eu não estou falando que no começo todas as pessoas mostram os seus defeitos. É muito comum de que o término da relação venha quando essa pessoa que decide terminar não consiga mais lidar com aquele defeito que ela demorou meses ou até anos aguardando que aquela mudança acontecesse e aquela mudança simplesmente nunca aconteceu. Então acho que cabe a esse momento de você de fato decidir, entender, sim, colocar aí numa listinha, quase como se você fosse encomendar um namorado reborn, qual era a qualidade e defeito que você queria que essa pessoa tivesse. E à medida que você identificasse isso, você primeiro pudesse ser essa pessoa e estar diante do seu desejo concreto de eu posso decidir quando eu quero e quando eu não quero ter que lidar com determinados defeitos, com determinados problemas, com determinadas situações, porque isso é o que te compete. De fato, ter um sonho de que você consiga realizar e que só precise passar por você. Não que a gente realize as coisas sozinho, mas que você tenha autonomia para realizar esses desejos. Ufa! Estou ficando aqui com a sensação gostosa de mais um episódio no ar. Espero que você tenha gostado, que tenha feito uma boa companhia para você, que tenha levado
a boas reflexões. E eu quero saber o que é que você achou desse episódio, como é que você se sentiu, como é que você tá agora, depois de tudo isso que a gente foi conversando. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, isso me ajuda muito a continuar aqui pelo YouTube. Clica no gostei e manda para outras pessoas que você acha que ela está precisando ouvir esse momento. Quem sabe esse vídeo não chega até a nossa querida sogra. E se você estiver me ouvindo pelo Spotify, siga esse programa no Spotify, considere avaliá-lo com 5 estrelas e vamos nos conhecer. Se você precisar do meu serviço enquanto terapeuta individual do casal, tem link para agendamento na bio e eu aguardo você. Um beijo! Tchau!